Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Arthur Marinho, eu sou professor de filosofia. Hoje nós vamos discutir o tema filosofia e ética. Afinal, para que a ética? Ela é de suma importância nesses nossos tempos atuais em que somos levados a pensar a felicidade, a agir de forma correta. Então, nesse sentido, a ética nos leva a pensar e a refletir sobre como nós agimos no nosso dia a dia. E para refletir sobre nossas ações, a filosofia ela vem nos ajudar, ela vem nos instrumentalizar a reflexão a respeito das nossas ações em nosso dia a dia. A ética, ela aponta diferenças em nossas ações a respeito daquilo que é bom, daquilo que é errado, daquilo que convém, daquilo que não convém, daquilo que é certo e daquilo que não deve ser praticado. Essas diferenças daquilo que é bom, daquilo que é ruim, são compreendidas pela filosofia. E é por isso que a relação entre ética e filosofia é de fundamental importância para que possamos compreender as nossas ações e o meio que estamos inseridos. Vamos compreender neste encontro 4 temas importantes. Primeiro, hábitos morais e filosofia sobre a ética. Segundo, Sócrates e o nascimento da ética. Terceiro, Ética e Platão, o nascimento da justiça. Quarto, Aristóteles e a ética como justa medida. É importante nós reconhecermos o surgimento e a origem da ética. Quando foi que a ética surgiu? A palavra ética, ela vem do termo ethos. Ethos significa caráter, costume, hábito, ou seja, ética é a doutrina dos costumes, é a ciência dos hábitos morais. Nesse sentido, é importante estabelecer uma diferença entre ética e moral. A princípio, não havia essa diferença. Ética e moral, como o termo ethos surge na Grécia Antiga, não havia nenhuma diferença entre a ética e a moral. Ao longo dos anos, essa diferença foi aparecendo na história, principalmente após o período romano, em que foi se estabelecendo uma diferença entre a ética da moral. Enquanto a moral foi voltada mais para as nossas ações, a ética, por sua vez, ela é uma reflexão a respeito dessas ações ditas morais. Então, vale dizer que há uma diferença entre moral e ética. Porque a moral, ela está presente em todos os povos. A moral, ela é a forma como as pessoas agem em determinada circunstância, em determinado momento. Já a ética, por sua vez, ela é uma reflexão sobre essas ações. E há civilizações que têm costumes morais tão antigos quanto a Grécia, mas não se é feito uma reflexão a respeito desta moral. Algumas civilizações milenares, muito mais antigas do que a Grécia, não há essa distinção entre ética e moral. Ética e moral é uma coisa só. Agora, no Ocidente, foi feita essa distinção entre ética e moral. E você, consegue reconhecer alguma diferença entre a ética e a moral? De uma forma bem resumida, a ética é uma reflexão sobre esses atos ditos ou considerados morais. Dentro desse quadro, a filosofia ela tem um papel de destaque, em que ela tenta compreender a relação entre ética e moral. E além disso, a filosofia trata de sistematizar, fundamentar os sistemas morais. É importante dizer, durante a história da filosofia, que nem sempre as atitudes elas têm um correspondente filosófico.
Isso é importante, porque existem, como eu disse, muitas outras civilizações milenares. Contudo, a gente não vai entrar nessa discussão onde surge a filosofia, porque, de fato, cada sociedade responde os problemas do seu tempo e do seu contexto de formas particulares e singular à sua cultura. Tudo bem? Sabendo disso, vemos que os filósofos colocam a ação humana enquanto elemento para a compreensão filosófica. Demócrito, por sua vez, por volta do século V a.C., coloca que deve haver um equilíbrio entre as pulsões internas e as paixões externas. Então nós percebemos que deve haver uma reflexão a respeito da condução das nossas ações de forma ética. E essa reflexão ela surge na Grécia Antiga. Então agora nós vamos ver algumas percepções e compreensões a respeito da ética. A primeira de Sócrates, em seguida de Platão e por fim de Aristóteles. Sócrates, que é o responsável pelo deslocamento da filosofia do eixo cosmológico para o eixo antropológico. Isso significa que a filosofia pré-socrática, de modo geral, tinha uma preocupação, né? E aí nós vemos com Tales, com Anaximandro, Heráclito também, Anaxímenes, entre outros, que nós podemos tratar isso em outro momento, né? A filosofia pré-socrática, que é importantíssima. Mas os filósofos pré-socráticos, eles estavam preocupados com uma explicação que fosse cosmológica, ou seja, estavam preocupados com arqué. Arqué significa a origem de todas as coisas dentro desse cosmos. Os filósofos pré-socráticos, eles estavam preocupados em responder os fenômenos com que nos aparecem, ao menos que apareciam a eles, de uma forma que fosse possível explicar não por meio dos deuses, não por uma explicação religiosa, mas sim por uma explicação que fosse racional e que fosse uma explicação física. Ou seja, esses primeiros filósofos pré-socráticos, eles estão preocupados em explicar a natureza de uma forma que fosse possível novas narrativas. Por isso que Sócrates está preocupado com o bom viver. Para Sócrates, filosofar significa nós pensarmos como nós vivemos. E com isso, nós somos postos em dilema. O indivíduo que pensa o bom viver é posto no dilema se o modo de agir ele é o verdadeiro. Se esse modo de agir ele é verdadeiro para você e para a sociedade na qual você está inserido. Esta é uma grande preocupação desenvolvida por Sócrates ao longo de todo o seu percurso filosófico. A arqué agora passa a ser uma nova explicação. A arqué é a forma como nós bem podemos viver. A arqué nos conduz ao bom viver do indivíduo na sociedade. Melhor dizendo, o indivíduo ele se perde na sociedade. E por isso que é importante bem viver em sociedade. Quem sabe o que é o bem, faz o bem. Por isso que a proposta ética de Sócrates é uma proposta intelectualista. Porque quem sabe o que é o bem, faz o bem. Com isso, essa arqué, ela não é mais cosmológica e passa agora a ser antropológica, em que o indivíduo decide para o bem. Por sua vez, o mal seria uma ignorância a respeito do bem. Assim, do mal não se pode vir o bem. Contudo, deliberadamente,
quem escolhe, na sua escolha, escolhe fazer o bem. Então, em sua intenção, aquela ação, ela não é má, ao menos na intenção. Sendo assim, é preciso conhecer o bom para praticá-lo. Esse conhecimento é um conhecimento autêntico, ou seja, é um conhecimento que compreende o encontro e a busca de si mesmo. Então, esse conhecimento é um conhecimento verdadeiro, apreendido dentro de si. E essa apreensão, ela ocorre pela inteligência. Por isso, a ética socrática é uma ética intelectualista, pois quem conhece o bem, pratica o bem. Sócrates, por exemplo, ele coloca métodos para a apreensão deste bem. E aí nós temos, por um lado, a maêutica, que significa parir ideias. Então, a maêutica, ela é um processo do qual aquele que está preocupado com o encontro e a busca da verdade, ele volta a si mesmo e nesta volta ele encontra aquilo que há de mais verdadeiro, que é a si mesmo. Por outro lado, nós temos a dialética, que é um método que exige autenticidade, que é um método que exige comprometimento do indivíduo com as inquietações que vêm de si mesmo. Então, Sócrates dá métodos para que possamos conhecer o caminho verdadeiro das nossas ações e, além disso, possamos compreender de forma adequada cada ação nossa praticada. E agora, Ética e Platão, uma questão de justiça. Para Platão, o que seria o conhecimento sobre o bem? Na verdade, a teoria de Platão, ela está associada com a sua teoria das ideias. De uma forma bem resumida, a teoria das ideias seria aquela teoria que estabelece que as ideias são verdadeiras e perfeitas por si mesmas. Isso ocorre em um mundo inteligível. Consequentemente, a ideia de bem, por exemplo, é uma ideia suprassensível, é inteligível. Ou seja, a ideia do bem, ela existe por si mesma. Aqui destacamos que a ideia do bem, segundo Platão, ela está associada com a sua teoria a respeito da alma humana. Platão acredita que a alma humana, ela está dividida, ou melhor, subdividida em 3 partes. São elas: a primeira tendência é a tendência apetitiva, ou seja, a alma, ela deseja, ela tem vontade. Por sua vez, há uma segunda parte da alma, que é a tendência de se afastar do desejo. Esta segunda parte, Platão chama de tendência deliberativa ou racional. Esta tendência, ela se afasta da primeira parte, a tendência desejante. Agora, a alma, nesta segunda tendência, ela é considerada como racional, em sua potencialidade deliberativa. Por sua vez, a terceira parte é a tendência irascível da alma, ou seja, é a parte da ira, é a parte dos sentimentos que nos aparecem de uma forma muito intensa, como a cólera, como a raiva, como um sentimento que a gente não pode explicar somente pela razão. Então, segundo Platão, age bem quem consegue harmonizar, quem consegue equilibrar e viver de uma forma que essas 3 tendências elas estejam de uma forma equilibradas nas nossas ações em nosso cotidiano. Por isso, age com prudência quem consegue controlar pela razão os seus desejos. Age de forma corajosa quem
guiado pelos seus sentimentos, consegue manter as decisões racionais. Então essa pessoa é uma pessoa corajosa. Age de forma sábia aquela pessoa que utiliza o conhecimento racional para aquilo que for útil. Age de forma justa quando cada tendência da alma age de acordo com aquilo que deve ser feito. Por fim, nós nos questionamos, afinal, o que é a justiça? Justiça é quando a nossa ação ela é pautada de acordo com cada tendência que faz o que deve ser feito, de uma forma harmoniosa, de uma forma equilibrada. Então, nesse sentido, a ação ela é justa. Aristóteles e a ética como justa medida. Na verdade, Aristóteles ele se opõe à ética intelectualista de Sócrates, como também à ética intelectualista de Platão. E aí nós vamos ver detalhadamente as motivações das oposições de Aristóteles. Vamos lá? Primeiramente, Sócrates coloca que todas as ações elas tendem para o bem. Tendem para o bem. Isso significa que cada ação, ao fim, se há um bem. Encontrar-se-á um bem. Logo, a ética na concepção aristotélica, ela trata do bem viver, da melhor forma com que possamos viver, do reto viver. Pois cada bem procura a sua felicidade, ou seja, o bem supremo, ou melhor, a felicidade. Então, a finalidade de cada ação tem como fim a felicidade humana. Olha que novidade aparecendo na ética socrática. A felicidade, assim, é a realização última da ação. Sendo assim, a felicidade ela tem que ser racional. A realização da racionalidade, como também da vida ética, que se encontra na concepção ética aristotélica, é a vida contemplativa. Por meio da razão, há o controle dos instintos de nossa alma. Assim como pensava Platão, né? A questão da tripartição da alma, né? Sendo que Aristóteles coloca a centralidade da racionalidade que controla as paixões, as pulsões humanas. Nesse sentido, como se caracterizam as virtudes? As virtudes, na concepção aristotélica, as virtudes do nosso agir humano, encontra-se na justa medida, no equilíbrio entre o excesso e a carência. Por exemplo, a valentia demais é um problema. A valentia de menos também é um problema. Amar demais também é um problema. Amar de menos também é um problema. Então, estas comparações servem para nos mostrar de que a felicidade e a realização de nossas ações humanas consistem no justo equilíbrio. E aí Aristóteles traz uma grande novidade, que é a definição das virtudes éticas. A principal delas é a justiça. A justiça significa a justa medida. Agir de uma forma que se evite o descomedimento, a desmesura. Então, a justiça para Aristóteles está nessa justa medida. Contudo, essa justa medida, ela vem através do hábito. Essa justa medida, ela é voluntarista. O que isso significa? Isso significa que a conduta humana, ela depende da vontade. Ou seja, em contraposição à concepção ética de Sócrates e Platão,
que seriam concepções intelectualistas, a concepção aristotélica é uma concepção voluntarista, ou seja, a conduta humana ela depende da vontade. Para Aristóteles, o indivíduo pode muito bem saber o que é bom, mas não querer praticar o bem. É este indivíduo que insistentemente, pelo hábito do aprendizado e da prática diária do bem, que possibilita com que a virtude seja o compromisso diário. Então, nós vemos que a ética, na concepção de Sócrates e Platão, eram concepções intelectualistas. Já na concepção aristotélica, a ética, ela é um compromisso, ela é um exercício diário, uma prática constante das virtudes, constantemente, diariamente, persistentemente. Nesse sentido, o bem é um aprendizado constante e o aprendizado que se dá na prática. Deu para compreender essa oposição? Espero que você tenha ficado até o fim desta aula e que tenha gostado. Eu deixo aqui embaixo também materiais complementares para com que você possa compreender este conteúdo de uma forma mais ampla, que não reste dúvidas no seu aprendizado. E até mais. Tchau!